Mulher, vamos falar aí sobre a infantilização masculina, porque essa questão permeia a nossa vida, tá? Em todas as áreas, e isso é muito grave. A gente pode começar desde o exemplo, né, de um cara que é totalmente disfuncional e aí ele não consegue fazer o mínimo pela própria sobrevivência dele. Estou te falando dentro de casa mesmo, né? Porque ele vai falar que não sabe, que é difícil. Então tem sempre uma questão dele estar sempre na dependência de uma mulher, né? E aí, se você está dentro desse relacionamento, ele vai estar dependendo de você e você é sobrecarregada. Imagina quando você tem filhos, né? Que o que mais tem são mães solos dentro de relacionamentos estáveis, tá? Esse é um primeiro ponto, né? Até porque a paternidade ela é facultativa, né? Dentro do patriarcado. A outra questão é o seguinte, né? Que quando a gente fala de infantilização, a gente está tirando a responsabilidade dos caras e a gente vê isso com frequência até na fala, né? Repara se de repente você ainda fala, se você não falou, nas pessoas próximas a você, que existe muito aquela coisa de senso comum de falar assim, né? Uma mulher com 30 anos já é uma balzaquiana, né? Agora, um homem com 30 anos é um menino. Isso é um clichê da infantilização, e essa infantilização, além de tudo, permeia a base da cultura de estupro, que é justamente, né, essa naturalização, em primeiro lugar, de homens adultos com meninas muito jovens, adolescentes, tudo mais, essas diferenças de idade gigantescas que estão ali nessa base do abuso, né, para até responsabilizar a menina, dizer que a gente amadurece mais cedo, por exemplo, né, quando na verdade a gente é sexualizada e adultizada, tá? Para favorecer e facilitar esses abusos. E a outra coisa dentro dessa questão da infantilização masculina é que também, vão brincando com a cultura de estupro, ela tira a responsabilidade do homem, né? Então, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele é um menino, de repente ele estava num dia ruim, ele é jovem, né? E aí ele bebeu, tá? Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Uma outra frase que eu queria te dizer é para pensar sobre. A gente tem aí, né, o Neymar é um ótimo exemplo de como ele é infantilizado. Vamos ver. É um homem adulto que ele, por exemplo, é chamado de menino Ney. Menino. Mas é só uma forma de falar. Não é. Tá? Não é só uma forma de falar. A gente vê pelos próprios comportamentos dele. Né? E a gente pode fazer um link com várias e várias outras situações, sejam de homens famosos, de homens que estão em destaque, sejam de homens próximos a gente, e a gente vai percebendo esse mecanismo, né, do patriarcado que tem a ver com a socialização feminina e masculina, né, onde os homens acabam isentos das próprias responsabilidades, né, sejam em termos de violência, seja ali em termos dos próprios cuidados pessoais, que acaba ficando ali com uma outra mulher cuidar dele como se ele fosse um bebê, né. E ainda tem essa questão aí da infantilização relativa aos abusos, né? Porque quando a gente bota isso como um menino, uma criança realmente não sabe o que faz. Então, se você bota um homem adulto como um menino, como é que responsabiliza? Né? Então, a gente vê isso em diversas esferas. E a gente vê isso, vamos falar agora, puxar aqui para a mulher, né? A gente vê muito isso dentro de relação familiar e amorosa, né? Onde muitas famílias continuam colocando esse papel de que é jovem, não sabe o que faz. Às vezes, quando é um homem já burro, velho, de 50, 60, 70 anos, pode ser um idoso. Mas muitas vezes tem essa questão de infantilizar esse homem, tá? Você vê que homens de 40 anos são tratados como meninos, como eu falei, né? Mas a mulher de 40, por exemplo, ela já está fora do mercado, ela já não serve mais. Então, a gente tem que ficar sempre muito atenta a esses mecanismos que são feitos para adoecer a gente, né? Para adoecer, para controlar, para tirar principalmente a responsabilidade do homem pelos seus próprios atos, principalmente esses atos que são, né, de negligência com a própria vida ali, com os próprios filhos muitas vezes, né? E a irresponsabilização, né, tipo, dele não ser responsabilizado pelas próprias violências, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, compartilha com mais mulheres para que essa informação chegue.